Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, a Igreja celebra a memória como santo do dia de São José Moscati. Ele foi leigo, médico, nasceu no ano de 1880 e faleceu no ano de 1927. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São José Moscati. Entre as estrelas de primeira grandeza do século XX, conta-se certamente São José Moscati. Ele nasceu no dia 25 de julho de 1880, em Benevento, Itália. Foi o sétimo de 9 filhos do casal Francisco Moscati, que era presidente do tribunal daquela cidade, e de Rosária de Luca, descendente dos marqueses de Roseto. Seus pais eram católicos praticantes. Tanto que José Moscati foi batizado em sua casa no dia da festa de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ou dos jesuítas. No ano 1884, a família do pequeno José Moscati mudou-se para a cidade de Nápoles, porque seu pai fora promovido. Lá, o menino José, com apenas 8 anos, fez a primeira comunhão. Mas não foi só isso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Nesse dia, o embrião da vida eucarística de São José Moscati ganhou vida. A Eucaristia foi, ao longo de toda a sua vida, alimento espiritual diário, que guiou toda a sua história. Sendo o pai nomeado conselheiro do Tribunal de Apelação de Nápoles, é nessa cidade que José Moscati faz os seus estudos. Escolheu a carreira de medicina e não de direito, como era natural, porque lhe pareceu que, como médico, podia ser mais útil ao próximo. Desde criança, escreverá ele mais tarde, olhava com interesse para o Hospital dos Incuráveis, que meu pai me apontava do terraço de casa, inspirando-me sentimentos de piedade pela dor anômica escondidas atrás daqueles muros. Quem ficou perplexa com a escolha foi a mãe. José é um rapaz generoso, capaz de qualquer sacrifício? Numa carreira como esta, dará até a última gota de energia para aliviar os sofrimentos alheios. Aos 17 anos, sentiu no coração o desejo de fazer voto de castidade perpétua, porém não se sentia chamado à vida religiosa, nem tampouco ao sacerdócio. Isso surgiu claramente por conta da sua devoção à Virgem Maria e à Sagrada Eucaristia. Ele já intuía que seu caminho seria como leigo ativo na Igreja. Como fruto de sua devoção, revelava-se seu amor para com os pobres e necessitados. Sua devoção não era vazia nem alienada. José Moscati, na sua juventude, foi bastante ativo na vida paroquial. De missa e comunhão diária, sentia especial compaixão pelos pobres, doentes e, em especial, pelos incuráveis. A convivência com esses que eram esquecidos pela sociedade o ajudou a perceber que, de fato, a vida é passageira e de que só o céu é eterno. Na juventude de São José Moscati, seu irmão Alberto começou a sofrer ataques de epilepsia. A partir de então, José passou a cuidar de seu irmão. Dispensava horas e horas de seu dia aos cuidados de Alberto. Este cuidado despertou ainda mais em José o desejo de estudar medicina. José Moscati cursou a Universidade de Medicina em Nápoles e conseguiu, com esforço e vontade de Deus, segundo ele, o título de doutor em 1903, com apenas 23 anos. Seu ideal era dedicar-se à profissão médica
como um campo vastíssimo para praticar a caridade cristã, servindo a Cristo na pessoa do doente. Nos casos de calamidades públicas que se abateram sobre Nápoles, pela erupção do vulcão Vesúvio em 1906 e pela cólera que graçava naquela cidade em 1911, José Moscati não só não abandonou o posto de serviço, mas estava na dianteira, prodigalizando-se com o incansável, com heróica e dedicação na assistência aos feridos e aos atacados pela contagiosa e terrível doença. São José Moscati recebeu o título em Nápoles de médico e pai dos pobres. De fato, em sua profissão, não visava somente a doença e seu tratamento, mas a dignidade cristã do paciente, transformando sua profissão num verdadeiro apostolado. Foi um homem de profunda vida espiritual. Viveu sua consagração a Cristo do celibato voluntário para sentir-se mais à vontade no serviço dos doentes. São José Moscati faleceu aos 47 anos. Ele previu a sua morte, que se deu no dia 12 de abril de 1927, consumido pela dedicação ao trabalho. Pouco depois da morte, foi iniciado o processo de beatificação. Seu corpo hoje é venerado na nova Igreja de Jesus em Nápoles, onde se verificam numerosas curas milagrosas, continuando no céu a sua caridade heróica. Ele foi beatificado em 1975 pelo Papa Paulo VI e em 25 de outubro de 1987 ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II, um leigo, médico que dedicou sua vida aos doentes incuráveis, aliviando seus sofrimentos e confortando os seus corações. Uma oração. Ó Deus, que destes a São José Moscati a graça de unir a ciência, a caridade e a fé, dai-nos também o espírito de amor ao próximo, para que nos nossos trabalhos o vosso nome seja sempre glorificado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Outros santos e beatos que a Igreja faz memória no dia 12 de abril. Santa Vísia, virgem e mártir na Itália, no início do cristianismo. São Júlio I, Papa, que convocou o Concílio de Sárdica, Roma, ano 352. São Zenão, bispo, cuja diligência e pregação conduziu a cidade ao batismo de Cristo na Itália, ano 372. São Sabas, o Godo, mártir, que foi morto por recusar comer alimentos imolados aos ídolos, depois de sofrer cruéis tormentos, foi lançado ao rio, ano 372. São Constantino, bispo, na França, ano 517. São Damião, bispo na Lombardia, Itália, cuja carta sobre a verdadeira fé acerca da vontade e ação em Cristo foi lida no Terceiro Concílio de Constantinopla, ano 697. São Basílio, que por defender as imagens sagradas sofreu a flagelação, o cárcere e o exílio, na Turquia, ano 735. Santo Erquembodo, abade de Saint-Omer e simultaneamente bispo de Terouanne, na França, ano 742. Santo Alfério, fundador e primeiro abade do mosteiro onde viveu na Campânia, Itália, ano 1050. Beato Lourenço, presbítero da Ordem de São Jerônimo, a quem muitos penitentes acorriam por causa da sua insigne piedade, em Portugal, século XIV. Santa Teresa de Jesus, virgem, que sendo noviça da Ordem das Carmelitas Descalças, consagrou a sua vida a Deus, como ela dizia, pela salvação do mundo pecador. Morreu aos 20 anos no Chile, em 1920. São David Uribe, presbítero e mártir, que durante a tempestuosa perseguição contra a Igreja, sofreu o martírio por Cristo Rei, no México, ano 1927.
São José Moscati e demais santos e beatos que a Igreja celebra no dia 12 de abril, rogai por nós.